Olá, olá, galera, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidades aos nossos estudos e hoje nós vamos dar continuidades à nossa aula sobre Brasil Império. E agora nós vamos falar sobre o primeiro reinado. Após a independência do Brasil, como que ficou o Brasil? Como que ficou a relação Brasil-Portugal, Brasil e Inglaterra? E também teve mudanças econômicas e sociais após a independência do Brasil? Vamos saber um pouco mais sobre tudo isso a partir de agora. Bora lá? Nós vimos que em 1822 o Brasil tornou-se independente, né? Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Só que essa opção política dos grupos que conduziram, né, esse processo de independente, ou seja, das elites, foi pela continuidade do regime monárquico com a manutenção do poder nas mãos de Dom Pedro, herdeiro do trono português. E aí uma coisa que é preciso que fique bem claro para vocês: o processo de independência do Brasil não houve participação popular. Além de não ter havido participação popular, também não houve uma mudança na estrutura econômica e social. O que isso quer dizer? Ainda continuou ocorrendo escravidão. E aí, diferente de outros países como o Haiti ou próprios Estados Unidos, o processo de independência do Brasil não pode ser considerado uma revolução, pois não houve uma ruptura da ordem vigente, ou seja, não houve uma ruptura com a monarquia, já que o líder continuava sendo um português e imperador, ou seja, perdurou a manutenção da ordem política, da ordem social e da ordem econômica. E além disso, todo o processo foi conduzido pelas elites, por isso que não houve participação popular. Muitas regiões não faziam ideia de quem era Dom João, de quem era Dom Pedro, de que Dom João tinha saído e que Dom Pedro proclamou a independência, porque eles não tinham, além da distância, não existiu uma mudança, uma ruptura brusca que pudesse ter sido observado essa independência do Brasil. Pois bem, agora nós estamos no primeiro reinado, que período que vai de 1822 a 1831, que é um período um tanto quanto conturbado, tanto pelas posturas que Dom Pedro assumia, né? Tanto pelo fato dele ser português. Como principais medidas a serem tomadas por Dom Pedro estavam conter as revoltas locais e também fazer uma nova constituição para o país. Então, Dom Pedro e seus auxiliares passaram a tomar medidas para organizar a política do país. É importante falar aqui que nessa época havia no Brasil dois grupos políticos, o Partido Brasileiro e o Partido Português. Eles não eram exatamente, né, partidos políticos como entendemos hoje, mas a gente nomeia assim para ser de mais fácil entendimento. Só que na verdade eles eram, digamos assim, um agrupamento de homens influentes politicamente e economicamente que pensavam de formas variadas para dar rumos ao Brasil. E aí o Partido Brasileiro, ele dividia-se em duas tendências. Uma que era mais conservadora e centralizadora, ligado a José Bonifácio, e outra mais progressiva e favorável à descentralização do poder. Já o Partido Português, como o próprio nome já nos diz, ele era formado por aqueles indivíduos que queriam manter alguns direitos para os nativos da antiga metrópole e também que sonhavam com uma união com Portugal, ou seja, uma nova relação metrópole-colônia. A escolha dos homens que iriam redigir essa nova Constituição foi pela via eleitoral e votaram os homens livres com certa condição econômica e idade, né? Ou seja, aqueles que tinham dinheiro. E aí uma comissão de deputados elaborou um projeto de Constituição, ou seja, uma constituinte, que tinha como proposta limitar a participação política do indivíduo, que se daria de acordo com a sua renda. De acordo com esse projeto, as eleições seriam pelo voto censitário e o valor da renda da pessoa, né, a sua riqueza, seria calculado em alqueires de mandioca,
Por isso que foi chamada a Constituição da Mandioca. Só que esse projeto da Constituição da Mandioca desagradou profundamente Dom Pedro, pois, de alguma maneira, limitava os seus poderes, submetendo-o ao grupo de representantes eleitos, os parlamentares, e isso era o que ele não queria. Além disso, reduzia as possibilidades dos portugueses influírem, ou seja, terem influência na vida política. E aí é que Dom Pedro ele mostra ainda mais o seu lado autoritário. Ele fecha a Assembleia por meio da força e convoca um outro grupo de políticos para escrever a Constituição. E em 1824, a Constituição foi finalizada e outorgada, imposta por Dom Pedro. E aí, essa Constituição Dom Pedro gostou, já que dava amplos poderes para ele, que ele passava agora a ter o poder moderador, que seria um quarto poder que lhe dava o direito de interferir nos outros três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, ele tinha o poder supremo, o poder moderador, que se ele quisesse, ele cancelava todos os outros poderes. A Constituição de 1884, é importante mencionar aqui que essa é a primeira Constituição do Brasil. Ela manteve o voto censitário e estabeleceu o catolicismo como religião oficial do Império. Além disso, dava direito ao imperador de nomear os governadores dos estados, na época chamada de províncias, e de fechar a Câmara dos Deputados quando considerasse haver uma ameaça à nação, ou seja, quando ele bem entendesse. E aí, Dom Pedro, o imperador, ele concentrava em suas mãos o poder executivo, já que ele era o imperador, e também o poder moderador, do qual ele exercia de maneira superior aos outros poderes. E aí, o conteúdo da Constituição, de 1824 e a forma como ela foi imposta desagradou em muitos setores da sociedade, em especial aqueles que já se sentiam sem força política. A centralização do poder que a Constituição possibilitava dava pouco espaço para quem não estivesse muito próximo ao imperador. E esse era especialmente o caso dos grandes proprietários rurais e de setores médios das cidades do Nordeste brasileiro. E aí, quanto mais Dom Pedro oprime, quanto mais ele é autoritário e tem atitudes centralizadoras, menos as pessoas gostam dele. Suas atitudes, elas geram impopularidade. E aí, agora um ponto importante a ser comentado. A independência do Brasil ocorreu em 1822. Só que até 1825, Portugal não tinha reconhecido a independência do Brasil, o que causava insegurança, já que Portugal ainda se sentia como metrópole e o Brasil enquanto colônia. Isso poderia gerar invasões e interferências externas, coisa que a elite brasileira não queria. Alguns outros países, inclusive a Inglaterra, já reconhecia a independência do Brasil, menos Portugal. Aquela típica dor de cotovelo? Então, era assim que Portugal estava, né? E aí, para poder reconhecer a independência, Portugal, olha que bizarro isso, para poder ter a sua independência reconhecida por Portugal, o Brasil teve que pagar uma indenização. Sim, o Brasil pagou para ter sua independência reconhecida pela antiga metrópole e ainda ficou devendo à Inglaterra por isso, já que fez um empréstimo para esse pagamento foi a Inglaterra. Já cheio de dívidas, o Brasil passava também por várias crises, como as primeiras grandes revoltas que ocorreu, como a Confederação do Equador, em 1824, em que parte do Nordeste, liderado por Pernambuco, busca a emancipação, criticando o autoritarismo de Dom Pedro. Essa revolta ela foi liderada por Frei Caneca. Só que fazendo uso de todo o seu autoritarismo, Dom Pedro ele massacra essa revolta e manda matar enforcado Frei Caneca. Só que o Frei Caneca ele tinha grande influência. E aí, para a época, você morrer enforcado é você morrer sem glória. E morrer por armas de fogo já era morrer com glória. E então, por toda a influência de Frei Caneca,
Eles não o enforcam, em si atiram nele. Só que, para Dom Pedro, óbvio que falaram que ele morreu enforcado, pois não queriam contrariar toda a birra do rei. Outra questão também que gerava grande insatisfação e impopularidade de Dom Pedro, né, que aumentava ainda mais a crise do primeiro reinado, foi a Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828. A região que hoje compreende o Uruguai, ela se torna independente do Brasil, porque tinham outros costumes, falavam outros idiomas, eles não se sentiam pertencentes ao Brasil. E aí, Dom Pedro continuava insistindo nisso. Por isso que o conflito durou 3 anos, e isso só aumentou a insatisfação da população brasileira com Dom Pedro. A guerra acabou com a perda da província e a criação do Uruguai, gerando ainda mais gastos para o Brasil, ou seja, aumentando o endividamento do Brasil. Mais um fator que contribuiu para a crise do primeiro reinado foi em 1929, o Banco do Brasil ele entrou em falência, intensificando a crise econômica. As camadas médias urbanas, expressavam seu desacordo e descontentamento com Dom Pedro, não só nas ruas, mas também na imprensa. Jornalistas criticavam Dom Pedro e seus assessores e denunciavam seus desmandos, mas a reação dos auxiliares e partidários do imperador era de repressão, muitas das vezes super violenta. E aí se agravando ainda mais com a morte de Dom João VI em Portugal. E aí já se tornava insustentável a situação de Dom Pedro no trono. E então que em abril de 1831, Dom Pedro renunciou ao trono brasileiro em favor de seu filho, Dom Pedro II, e aí ele volta para Portugal. Essa medida de Dom Pedro renunciar e deixar o seu trono para seu filho é uma forma de não ter a vacância do trono, ou seja, sem deixar nenhum governante, sem deixar nenhum sucessor, Só que aí a gente pensa, que legal, Dom Pedro deixou para o seu filho assumir o trono. Mas espera aí, o herdeiro só tinha apenas 5 anos. E aí, como que ficaria o governo do Brasil? Como que uma criança de 5 anos iria assumir o trono? E é aí que a gente entra no período regencial. Esse período regencial é até Dom Pedro II completar a maioridade e poder assumir o trono. É um período bem louco, com várias tretas, várias confusões, e nós vamos entender melhor na próxima aula. Agora eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham entendido como que foi o primeiro reinado aqui no Brasil, como que foi o governo de Dom Pedro I, marcado pelo seu autoritarismo, querendo ser uma espécie de rei absolutista quando não mais existia absolutismo e desagradando muito a população. Ele não caiu no gosto popular, até porque ele não era brasileiro e isso contava muito. Então é isso, galera. Nos vemos nas próximas aulas. Beijos e bons estudos!